Opa, e aí? Eu queria começar dizendo que esse é o primeiro vídeo que eu posto nesse canal, e eu queria dizer que eu não sei muito bem se eu pretendo continuar. Tudo vai depender do feedback desse vídeo por si só. Eu pretendo lançar um vídeo e 3 shorts por semana, ou melhor, pretendia, né? Mas eu não sei se eu continuo. É bom pra ocupar a cabeça, mas enfim. Indo pro conteúdo principal, hoje eu pretendo falar sobre Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus é um dos jogos mais aclamados do PlayStation 2 e foi lançado em 18 de outubro de 2005. Um jogo muitíssimo ambicioso para a época, dirigido por Fumito Ueda, da Team Ico, e até hoje lembrado pela sua história muitíssimo marcante e pelos seus sentimentos transpassados aos jogadores, que é o que eu pretendo tratar também. Mas indo direto para a análise, eu começaria pelo gameplay, que apesar de ser inicialmente confuso, é bem interessante e gostoso na verdade. Funciona bem com o cenário e até mesmo com os colossos, que já já eu chegarei neles. A trilha sonora desse jogo é simplesmente magnífica, tanto que esse vídeo inteiro está sobre as músicas desse jogo, que são um dos principais charmes dele. As músicas transmitem perfeitamente o sentimento de cada batalha do jogo e até mesmo das transições de batalhas pelo próprio mapa do jogo. Mas saltando das músicas e indo para a parte principal do jogo, que é a história, o jogo começa com o nosso protagonista, chamado Vander, levando uma garota chamada Mono até um templo que reside em terras proibidas. E adentrando esse local, ele se encontra com Dorme é um dos protagonistas do jogo, e também o seu antagonista. Na história, Dorme fecha um trato com Vander de reviver a Mono, que foi levada morta até o templo, caso Vander destruísse os 16 ídolos presentes no templo, os Colossos. Nesse processo, cego pela perda, Vander aceita sem hesitar, e movido por isso, ele decide ir em busca dos 16 ídolos, empunhando somente a sua espada que refletiria o sol para poder o guiar e acompanhado somente de Adler, a sua égua. Vou tratar sobre os primeiros colossos e sobre como eles dão uma aula sobre o jogo, com o primeiro sendo o simples guia do que te aguarda. No que eu joguei, cada colosso foi uma experiência espetacular sobre como Wander se sentia, porque a cada colosso eu me questionava se eu teria capacidade para poder derrotar o próximo, e a cada colosso eu me perguntava se o Wander estava fazendo certo, ou melhor, se eu estava fazendo certo. O primeiro colosso que me mostrou isso foi a Kurumori. A oitava e mais agressiva colosso. Kurumori foi a primeira colosso que eu realmente senti que estava lutando pela única coisa que lhe pertencia, a vida. E na busca de não perder isso, mantendo-se em combate, cada raio que ela desferia eu sentia não só o controle, mas também o meu coração vibrar. A trilha que acompanhava fazia todo o combate parecer somente um terço do que estava acontecendo. Um terço do que aquela batalha realmente era. Isso tudo só exalta o como esse jogo é vivo. Tipo, é mais vivo do que qualquer outra coisa que eu já joguei. É tão vivo quanto o vazio inexistente que mencionam.
porque o vazio de Shadow of the Colossus não existe. Uma coisa muitíssimo importante que é sempre mencionada com as pessoas falando sobre Shadow of the Colossus é o seu vazio, que pra mim não existe. Sendo sincero, eu não vejo nada vazio no jogo, somente o cenário. Talvez esse seja o nemesis da rapaziada, o vazio do cenário. Mas como o Red falou, o vazio do cenário de Shadow of the Colossus faz muito parte da imersão do jogo, de você sentir que tá caminhando sobre o lar, ou melhor dizendo, sobre o cemitério daqueles colossais monstros que a gente enfrenta. E isso, de verdade, é fenomenal. Tudo isso que um mero moleque faz, é simplesmente fenomenal. Sendo apenas um jovem desesperado pela perda. Desesperado a cada combate com esses monstros. Esses... Saindo dessa pequena conversa sobre o vazio, é importante falar sobre os Colossos, os únicos 16 seres desse jogo que realmente vamos enfrentar. Não vou me aprofundar muito em nenhum deles de novo, mas sim sobre eles ao todo. Esses Colossos e todo o conceito em volta deles é simplesmente lindo, porque é literalmente uma sombra. Todos eles sempre se prendem ao tom escuro e sem tons vivos. Passa completamente o sentimento de não ser algo que tá vivo, mas morto. E ao mesmo tempo em que você sente a agonia de matar cada um deles, de ver se esvair a sombra pelo único brilho que eles têm, o seu ponto fraco, é realmente triste ver que aqueles seres colossais não são monstros. São apenas seres que tentam sobreviver. Sobreviver a você. Você é a formiga que assusta os elefantes. Você é um monstro de verdade. E isso vai se tornando cada vez mais real conforme o tempo vai passando, conforme as sombras consomem o Vander, deixando ele cada vez mais morto. É assustador saber que o preço que ele paga para ter a Mono viva é a sua vida. É ver a sua vida se esvair para que ela dela pudesse florescer novamente. E tudo isso é apenas um efeito da... A perda que o Vander enfrenta é muito mais real do que imaginam, já que a Mono não é só um amorzinho do Vander como as pessoas pensam. Ela é um laço que ele tem. E esse laço é muito maior do que qualquer relação amorosa, porque ninguém sabe de fato o que é, se é amorosa ou até mesmo parental. Isso dá uma brecha muito interessante para a interpretação, uma brecha para se ver naquele desespero que ele tem. É perder algo valioso e lutar por aquilo, porque o que você sente é apenas luto. E esse luto fez o Vander ir atrás de salvar a Mono, que foi morta por portar uma maldição. Esse luto fez o Vander roubar uma espada ancestral que selou o Dormin para poder salvar a Mono. E esse luto fez ele ultrapassar os limites de seu vilarejo e ir até o cemitério chamado a Terra Proibida. E tudo isso é feito somente pela falta de aceitação. Por não ter como aceitar uma perca, por não saber como fazer isso. E isso é muito normal. É normal não saber lidar com uma coisa assim. É normal não aceitar que você perdeu quem você amava. E no fim, todo esse luto termina com a aceitação. A aceitação sendo a derrota. Você aceita que não vai poder ver o final feliz do Vander, mas o Vander sequer tem o direito de aceitar. O fim do Vander começa quando o Dormin cobra parte dele do trato, tomando o corpo do Vander e tornando ele uma sombra, um colosso. O gameplay muda completamente, tornando o Vander um daqueles colossais monstros do jogo. E nisso eu me questiono. Será que as sombras, os colossos que enfrentamos, não são apenas tentativas do Dormin de retornar? Bom, talvez não, né? Porque quando ele é selado, o Vander se torna um bebê com chifres. Cara, isso é meio bizarro, na verdade. Mas enfim, esse foi o vídeo e muito obrigado por ter assistido. De verdade, eu realmente não sei como fazer vídeo ou algo do tipo. É que nem eu disse desde o início.
eu tenho planos para esse projeto. E se vocês quiserem me ver mais da minha voz ou o que eu falo, as cagadas que eu abro a boca pra soltar, me digam, velho. Comenta aí, mano, o que tu quer que eu fale, o jogo que tu quer que eu fale. Isso aqui tá tudo scriptado aqui no roteiro, mas eu não tô lendo o roteiro, eu tô falando da minha alma, eu acho. Eu acho que é. Enfim, esse vídeo ficou mais curto do que eu esperava, porque escrever roteiro é meio complicado. Achei que ia dar uns 30 minutos de vídeo, mas graças a Deus não. Mas enfim, velho. Comenta, pelo amor de Deus, pra me saber no que eu tenho que melhorar. Eu não sei fazer vídeo, mano. Então, sua opinião é muito importante. Mas enfim, muito obrigado. De verdade.